Está na graça do Pai, está pronto para suportar todas as coisas, naquele que nos fortalece. A graça de Deus em nossas vidas, ela não pode ser uma força de expressão, como a tradição religiosa usa, para citar versículos soltos. A graça de Deus em nossas vidas é uma convicção, é uma certeza de que em nada nós seremos confundidos. A graça de Deus também em nossas vidas não significa que é ausência da dificuldade, ou ausência de perseguição, ou ausência de falta de algo. A graça de Deus significa que é a presença de Deus em todas as circunstâncias. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele, ali nós aprendemos algumas lições com Paulo. Quando um hebreu ou um judeu, ele orava, geralmente ele não repetia a oração, eles não faziam vãs repetições. Eles pediam algo a Deus e simplesmente eles esperavam aquilo acontecer. Se acontecesse, eles atribuíam a vontade de Deus. Se não acontecesse, eles atribuíam a não vontade de Deus. Nós, infelizmente, se tratando do Brasil e da igreja, a igreja aprendeu tudo o contrário, usando o versículo solto para dizer o seguinte: Jesus disse que tudo que você pedir em meu nome, Ele te dá. Eu não posso usar isso que Jesus falou para os apóstolos acerca da missão, da comissão ali dos apóstolos, atribuindo isso às minhas faltas cotidianas. Senhor, eu estou precisando disso. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor me dá. Não, primeiro que a palavra nem foi direcionada a mim, foi aos apóstolos. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Mas o contexto ali estava na missão, quando Jesus mandou e disse: olha, vocês vão pegar em serpentes e escorpiões, se vocês beberem alguma coisa contaminada, envenenada, não vai fazer mal a vocês, né? Vocês vão curar os enfermos, vocês vão abrir os olhos dos cegos, né? Então todo aquele contexto. Mas quando você lê o Evangelho, quando você entende a palavra da graça, você vai ver que existem situações que nem sempre a resposta é aquela que nós queremos ter. E muitas vezes o não de Deus também nos ensina a confiar nele. Um exemplo: a minha filha me pede algo. Aí eu faço o seguinte: olha, hoje eu não posso te dar, mas quem sabe um dia. Se ela confia no pai, ela vai esperar. Ela não vai ficar todo dia: meu pai me dê, meu pai me dê. Filha, eu disse que vou te dar, mas não falei quando. Então, os filhos de Deus deveriam ou devem agir dessa forma. Existem coisas que nós vamos pedir a Deus, mas o tempo não é nosso, o tempo é do Pai. Mas eu também não posso ficar preso àquele tempo na expectativa de que Deus tem a obrigação de me dar ou de fazer por mim, porque Ele pode simplesmente não fazer aquilo que eu quero. Então eu não posso me decepcionar com meu Pai, porque Ele não me deu aquilo que eu pedi. E Paulo, entendendo isso, quando Jesus falou: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo disse: então essa é a vontade de Deus. Ele não vai me dar o livramento do espinho, Ele não vai tirar o espinho, porém, Ele vai me dar força para suportar esse espinho. Davi disse no Salmo 23, versículo 4, Davi disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, não temerei mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor estará comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Então não era que Davi não ia passar pelo vale da sombra da morte. E diga-se de passagem, Davi passou. O próprio rei Saul, por diversas vezes, tentou matar Davi. Mandou caçar a cabeça de Davi, literalmente. Então, Davi sabia que mesmo ele passando por aquele vale de sombra da morte, Deus estaria sempre com ele. Então ele descansava naquilo ali. Ainda que eu
venha passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. Então, irmãos, essa deve ser a nossa confissão de fé. Essa deve ser a nossa convicção. Independente das coisas que estejam acontecendo, ou que venham acontecer, eu não posso ter medo, porque Deus está comigo. Eu não posso ter medo de nada. Deus teve que me tratar nesse sentido, porque pense em um homem medroso, fui eu. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo, como a religião pregava, né? Do diabo, do inferno. Se Jesus voltar e você ficar. Eu tinha tanto medo de perder a salvação, que eu virei desculpa a expressão, um psicopata religioso, tentando, na medida do possível, não errar. E às vezes eu ficava me perguntando, a consciência ficava me culpando, consciência pesada, se eu tinha pecado contra alguém, se eu tinha falhado contra alguém. E aí eu ia para o culto, eu ia para a igreja, com aquela sensação de santidade, mas ao mesmo tempo com aquela indagação na mente: será que eu estou pronto? Será que Deus me ama? Será que se Ele voltar eu vou com Ele? Por quê? Porque a religião sempre passou culpa, medo, pecado, e você sempre viveu nessa demanda. Mas quando você conhece a graça de Deus, não é que você fica relaxado, não é que você fica, digamos assim, vivendo nas obras da carne, é que você descansa. Aleluia. Senhor, como disse João, se o teu coração te condena, maior é Deus. Coração ali a mente. Se o teu coração não te condena, maior também continua sendo Deus. Então eu comecei a entender que eu não tinha que ficar me culpando por coisas que eu nem estava fazendo, mas eu estava com medo, achando que só em pensar na possibilidade de Jesus voltar e eu ficar, eu estava em pecado. E esse tipo de pregação, irmãos, corrompeu a nossa fé. Porque na verdade, nós nunca servimos a Deus por amor, mas sempre por algum tipo de medo, desconfiança de alguma coisa. E hoje, na graça de Deus, estamos livres de todo esse sistema religioso, para de fato, e é o tema que nós vamos tratar daqui a pouco, entender o conceito disso aqui, ó, o adorador que adora em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar o Eterno mais uma vez. Tem mais aí, Nissan? Aleluia. Digno de glória.